Boa noite, caros irmãos. Hoje o tema da nossa palestra, Paz seja convosco, ela é um capítulo de um livro de autoria de Emmanuel chamado Caminho, Verdade e Vida. É um livro onde cada capítulo ele é estruturado em cima de algum versículo do Novo Testamento. Então, esse capítulo, Paz seja convosco, é o de número 53, e o versículo que Emmanuel escolheu para tratar do assunto é aquele que está anotado em João, no capítulo 20, versículo 21, que diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Então, nessa altura do texto do evangelista, a história se desenrola após Jesus ter sido crucificado e após ele ter aparecido para Maria Madalena quando ela foi buscar Jesus, a cripta de Jesus, no dia seguinte encontrou-a vazia. Então Jesus manda que ela volte para a casa de Pedro, onde os apóstolos se encontravam reunidos com medo da perseguição dos judeus, e narrasse para eles o que tinha acontecido. E aí depois então Jesus vai ter com eles, e a primeira coisa que ele fala ao adentrar na residência de Pedro é justamente essa frase: paz seja convosco. Então, é interessante porque, imagine, Jesus tinha sido crucificado e ressuscitou. E a primeira coisa que ele fala ao encontrar com os discípulos é justamente um desejo de paz. O que, se nós analisarmos o contexto da situação, faz todo sentido. Porque dias antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém, recebido com honras pelo povo. Naquele momento, os discípulos estavam exultantes, pois tinham a impressão de que finalmente os frutos do Evangelho de Jesus alcançavam toda a população. Então jamais passava pela cabeça deles que os acontecimentos sofreriam uma reviravolta tão radical e tão profunda. De sorte que, quando Jesus foi preso pela guarda do Sinédrio, conduzida por um dos seus próprios membros mais íntimos, eles ficaram totalmente desnorteados. E com exceção de João, todos fugiram, entre apavorados, confusos e perplexos. Como que o seu mestre querido, recebido tão carinhosamente pela população, agora era um prisioneiro dos levitas, tendo sido levado para o alto sinédrio para ser julgado por Caifás, por Ananias e pelos demais membros daquela corte. Pedro, um dos discípulos mais fervorosos, mais até radicais, digamos, na defesa de Jesus, estava em estado de confusão tamanha que, conforme Jesus predisse, por 3 vezes negou ter qualquer tipo de contato com Jesus e os seus seguidores. E então, talvez ainda estivesse no coração deles um fiozinho, um resto de esperança de que talvez alguma reviravolta trouxesse Jesus de volta para a liberdade. Quem sabe alguns dos poderosos que Jesus beneficiou com a cura ou com o consolo das suas palavras, quem sabe um desses pudesse intervir na alta corte e conseguir a libertação de Jesus, ou pelo menos adiar o curso daquele processo. Mas no dia seguinte, Jesus foi executado através da crucificação, que dentro do Código de Direito Romano de então, era a condenação mais humilhante, destinada aos piores criminosos possíveis. E então, ao testemunharem provavelmente à distância a consumação daquele fato, eles se reuniram mais tarde na casa de Pedro, totalmente devastados, desolados, imagina, sem chão algum para seguir o caminho. E provavelmente, sentindo tudo isso, a primeira frase de Jesus foi: que a paz seja convosco. Até porque, antes, na última ceia, Jesus já disse que Ele
deixava para os seus discípulos a paz, mas não a paz que o mundo deixa, mas aquela paz que transcende todo o entendimento. Então era essa paz que ele estava desejando, como querendo tirar os discípulos daquele estado de perplexidade, de abalo emocional profundo que eles se encontravam. E esse assunto, ele tem muito a ver com nós, com a nossa necessidade atual. A nossa humanidade, atualmente, ela encontra-se faminta por paz. E é interessante justamente falarmos dessa palavra, porque mesmo paz é um conceito que não temos muito claramente definido. O que seria paz? Quando nós pensamos em paz, o que vem na nossa mente? O que será que... Qual é a primeira referência que nós fazemos com paz? Será que paz seria um estado de passividade, onde, por exemplo, eu estaria no conforto da minha residência, com tudo bem, os meus familiares com boa saúde, o meu emprego tranquilo, o meu relacionamento afetivo indo bem, sem nenhum problema, apenas tranquilidade, calma, passividade. Seria isso a paz? Então a paz seria um estado de não ação, onde eu passivamente apenas existo? Já dá para imaginar pela descrição que está errado. Isso não pode ser paz. Então, o que seria a paz? Um outro conceito que nós associamos é com a paz sendo o oposto da guerra. E se nós pararmos para pensar, vamos falar apenas do nosso país, para não abrir muito o leque de opções. O nosso país não está em guerra. A única guerra que travamos verdadeiramente, guerra naquele sentido sangrento, que nós costumamos associar ao termo, foi a guerra da Cisplatina, aonde nos unimos a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai e cometemos provavelmente a maior atrocidade da nossa história como nação. Destruímos completamente uma nação, uma economia e a sua dignidade. Isso no finalzinho do século XIX. Depois disso, na Segunda Guerra Mundial, enviamos algumas tropas, algumas forças militares para atuar na Itália, já no final da guerra. Basicamente, depois disso, não nos envolvemos em nenhum outro tipo de confronto. Então, o nosso país não está em guerra, mas está em paz. Aproveitando a passagem recente da data, se nós falarmos que estatisticamente a cada 10 minutos uma mulher é agredida covardemente por um homem, podemos dizer que o nosso país está em paz? Quando dezenas de milhares de pessoas perdem a vida todos os dias em trânsito, ou seja, a cada ano morrem mais pessoas do que as vítimas da guerra do Vietnã, por exemplo, podemos afirmar que o nosso país está em paz? Então, percebam que paz é um conceito muito mais profundo do que parece. Ele vai muito além dessas questões. E para evitar trazer para o nosso pequeno tempo que nós temos aqui, de meia hora aproximadamente, um assunto de uma dimensão que não vamos conseguir endereçar, vamos falar então da nossa paz como indivíduos. O que é estarmos em paz? E aí eu vou pedir a licença para ler um pequeno caos, um pequeno conto do espírito que passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X, que na verdade é o escritor Humberto de Campos. Ele teve que, falando de paz, ele teve que justamente deixar de usar o nome dele, Humberto de Campos, nas assinaturas das suas obras, porque
Após a publicação dos primeiros livros, a sua viúva entrou com um processo contra a Federação Espírita, exigindo os direitos autorais das obras publicadas agora pelo espírito de Humberto de Campos. Então, apesar da Justiça ter dado ganho de causa à Federação Espírita, Humberto de Campos achou por bem, para evitar problemas futuros, mudar o seu nome para Irmão X. Então a gente percebe que a paz realmente é um assunto complicado. Então, esse pequeno texto que eu vou ler encontra-se no livro Cartas e Crônicas, é o capítulo de número 19, intitulado Em Torno da Paz. Não é longo, é curto, mas é bem expressivo, especialmente para nós, espíritas, que às vezes, ou cristãos, né? Porque no final todo espírita é um cristão. Então, nós cristãos muitas vezes nos achamos já num patamar um pouco melhor que as demais pessoas e não refletimos se estamos de fato nesse patamar. Então o texto narra o seguinte: o relógio tinitou, marcando 8 horas, quando Anacleto Silva acordou na manhã clara. Lá fora o sol prometia calor mais intenso e a criançada disputava bagatelas com um vaga chiureante de passarinhos. Anacleto estirou-se no leito, relaxando os nervos, e porque iniciaria o trabalho às 9, antes de erguer-se, tomou o Evangelho e leu nos apontamentos do apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, as sublimes palavras do celeste amigo: a paz vos deixo, a paz vos dou, não vou lá dou a maneira do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde estiver, receberei o amor do Cristo, que assegurará a tranquilidade em torno do meu caminho. Sei que a presença de Jesus abrange toda a terra e que sua influência nos governa nos destinos. Desfrutarei assim a paz entre as criaturas. O eterno benfeitor está canalizando todas as mentes para a vitória da paz. Por isso, ainda mesmo que os homens me ofendam, neles procurarei enxergar meus irmãos, que o divino poder está transformando para a harmonia geral. Regozijo-me na convicção de que o príncipe da paz orienta as nações e que desse modo me garantirá o bem-estar. Recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão junto da humanidade. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que Ele me sustente em sua paz, agora e todos os dias da minha vida. Após monologar fervoroso, levantou-se feliz, mas, findo o banho rápido, verificou que a fina calça com que lhe cabia comparecer no escritório hoje sofrera longo corte de faca. Subitamente transtornado, chamou pela esposa em voz berrante. Dona Horacina veio aflita, guardando nos braços uma pequerrucha doente. Viu a peça maltratada e alegou triste: que pena, os meninos estão à solta e eu ocupada com a pneumonia da Sônia. Longe de refletir na grave enfermidade da filhinha de meses, Anacleto vociferou: que pena, é tudo que você encontra para dizer? Ignora porventura que esta roupa me custou os olhos da cara? A senhora, sem revidar, dirigiu-se a velho armário e trouxe-lhe um costume semelhante ao que fora dilacerado. Pouco depois, ao café, notando a ausência do leite, Anacleto reclamou irritadíssimo. Sim, explicou a dona da casa, não pude enfrentar a fila, era preciso resguardar a pequenina. Silvia engoliu alguns palavrões que lhe assomavam a boca, e quando abriu a porta, na expectativa da lotação, eis que o sogro, velhinho, lhe aparece de chapéu à destra, encarquilhada, rogando humildemente: Anacleto, perdoe minha intromissão, contudo é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa, que venho pedir-lhe 500 cruzeiros por empréstimo. Ora,
respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Onde tem o senhor a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Nisso, um carro buzinou a reduzida distância, passando, porém, de largo, sem atender ao sinal. Malditos! Como seguirei para a repartição? Malditos, malditos! Outro táxi, no entanto, surgiu rápido, e Silva acomodou-se enfim. Mas, enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmações que fizeram ao despertar. E só então reconheceu que ele, tão seguro em exaltar a harmonia do mundo, não suportara sem guerra uma calça rasgada. Tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio no Senhor, não se conformara ante a refeição incompleta. Tão pronto em proclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não soubera acolher com gentileza a solicitação de um parente infeliz. E tão solene em asseverar-se nos alicerces do entendimento, não hesitar em descer da linguagem nobre para que condiz com a gíria que amaldiçoa. E envergonhado por haver caído tão apressadamente da serenidade à perturbação, começou a perceber que, entre ele e a humanidade, surgiu o lar, reclamando assistência e carinho, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora, sem se dispor a recolhê-la por dentro. Então, esse caso aqui, ele é muito ilustrativo do que estamos falando. Vejam que logo ao acordar, um dos primeiros gestos dele foi justamente pegar o Evangelho para fazer uma reflexão, né? Aliás, uma recomendação que a gente sempre faz, né, nas palestras sobre prece: começarmos o dia com uma leitura edificante que nos inspire nobres pensamentos. Mas não basta apenas os pensamentos serem inspirados no início, é necessário manter esse clima ao longo do curso. E aí é onde muitas pessoas ingenuamente, quase infantilmente, fazem da sua oração matinal uma súplica do tipo: Senhor, que o meu dia hoje seja tranquilo, que nada de mal me aconteça, que eu tenha apenas bons momentos ao longo do dia, que ele seja produtivo, agradável e que eu possa regressar ao meu lar seguro e feliz com o dia que eu tive. Olha, é muita ingenuidade. Primeiro, porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, o nosso planeta está longe de ser um parque de diversões. Estamos cercados de pessoas com conflitos e com os mais variados graus de entendimento moral, ético e psicológico. Segundo, porque nós mesmos estamos longe de ser uma criatura com grandes aquisições no campo dos sentimentos e do convívio social. Então, esperar que esse seja o nosso dia é querer, na verdade, em outras palavras, que o mundo seja zen, para que eu consiga ser zen também. Ou seja, que o mundo esteja em paz, para que só assim eu fique em paz. O que é um grande equívoco. A paz, na verdade, ela precisa ser a minha atitude diante do mundo. A paz não é o destino final que devemos alcançar. A paz é o próprio caminho. É construída a cada passo que nós damos. Eu acho bem interessante uma frasezinha do Rossandro Klinger, aquele psicólogo espírita bem famoso, que ele fala o seguinte: independente de como o mundo esteja, que eu consiga ter a minha paz interna. Então, apesar de tudo que vai acontecer no meu dia, dos dissabores, dos imprevistos, das agressões gratuitas, que eu consiga manter o meu equilíbrio interior, que eu consiga agir de forma generosa, mesmo diante daqueles que não agem assim comigo. Que quando eu sofrer uma violência, que eu não responda também com uma outra agressão. E vejam, isso é o princípio do Evangelho. Revidar o mal
com o bem. Fazer o bem àqueles que nos fazem ou nos desejam mal. Virar a outra face diante de uma agressão. Então, esses são os princípios básicos da paz. Essa é a conduta que eu devo me esforçar para buscar ter ao longo do meu dia. E aí sim, eu começo a encontrar a paz dentro de mim. Então, esse é o caminho que chega. E o interessante é que, como personagem da história, como Anacleto, nós temos muita dificuldade entre o que sabemos que é o certo, ou seja, como deveríamos nos comportar, e para nós que estamos aqui não é mistério, tanto os cristãos, mas especialmente os espíritas, compreendem intelectualmente, racionalmente muito bem como devem se portar, mas assim como Anacleto, diante dos embates da vida, reagimos de forma completamente diferente daquilo que gostaríamos de agir, da forma como gostaríamos de agir. E acabamos criando para nós fontes de sofrimento. É interessante observar que esse assunto ele é muito bem tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando nós temos o item 4, que é o item cujo título é Causas Atuais das Aflições. Né? Porque se pararmos para pensar o que são as aflições que nós sentimos, aquilo que nos aflige, se não é justamente a ausência dessa paz. Porque quando estamos em paz, não nos afligimos com as dificuldades, com as vicissitudes da vida. A aflição é um sintoma da ausência de paz dentro de nós. E esse capítulo, esse item 4, não é um item longo, é um item curto, mas eu acho um dos itens mais sensatos ao nos auxiliar a entendermos a nossa situação atual. Porque espírita é uma criatura engraçada. Como a gente apreende facilmente alguns conceitos, como reencarnação, como karma, né? Ou seja, a lei de ação e efeito, a maioria de nós pensa o seguinte: poxa, eu sofro tanto, nada do que eu faço dá certo, as pessoas só se aproximam de mim para se aproveitar ou para me humilhar, eu sou uma pessoa boa até, não faço mal ostensivamente, e ainda assim tudo dá errado na minha vida. Então, obviamente, a resposta é uma só: eu devo ter errado muito no passado, devo ter jogado pedra na cruz, tacado fogo nas fogueiras da Inquisição e etc. Ou seja, transferimos a culpa dos nossos sofrimentos para o nosso passado, esquecendo que a lei de Deus não é baseada no código de Hammurabi, na lei de Italião, do olho por olho, dente por dente. A lei de Deus é baseada na misericórdia, no amor que supera a multidão de pecados, como o evangelista já notou. Então, se eu sofro hoje, não é simplesmente porque eu errei muito no passado, mas é porque eu continuo errando no presente. E é isso que o nosso orgulho não quer aceitar. É muito mais confortante nos colocarmos no papel de vítimas daquilo que passou, que portanto eu não tenho nada que eu possa fazer para alterar, do que assumir o papel de que eu sou o autor da minha felicidade ou da minha desdita agora. E se eu sou o autor agora, eu posso mudar isso. Então, vou ler só alguns pequenos trechos desse item 4, que ele comenta justamente isso que a gente está falando agora. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promonam de duas fontes bem diferentes. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição?
Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. E mais para frente, ele arremata dizendo: a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Está aqui, claramente dito. Os infortúnios que têm origem em outras vidas são os que fogem de todas essas regras. Mas, vamos ser sinceros, fazer uma autoanálise honesta, uma crítica ao nosso proceder, e vamos encontrar a raiz de 99% dos nossos sofrimentos nesses itens que acabamos de ver. Claro, pessoas há que surgem com doenças crônicas graves de nascença, essas estão no rol daqueles que estão resgatando débitos do passado, mas a grande maioria de nós sofre pelo mau proceder da vida atual. Essa é a grande realidade. E então, o que nos compete fazer? Progredir moralmente, intelectualmente. E nesse sentido, sem de forma alguma querer preterir os irmãos de outra fé religiosa, mas nós que nos interessamos pela doutrina espírita, temos instrumentos fabulosos para nos auxiliarem nesse intento. A nossa doutrina, ela é uma doutrina de estudo, do saber. Ela está pautada no conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos centenas de obras espíritas a nos chamar para a reflexão, a iluminar o nosso entendimento. Se talvez antes era difícil entender certas passagens do Evangelho, talvez por falta do contexto histórico da época que Jesus viveu, ou pelos próprios entulhos filosóficos e teológicos que foram sendo acrescentados ao longo dos séculos pelas igrejas que lhe manipularam as Escrituras, ou pelo nosso próprio distanciamento de Deus, era muito difícil compreender certas máximas do Cristo. Por exemplo, o meu reino não é deste mundo, o que entendemos, a felicidade não é deste mundo, bem-aventurados aflitos. Como assim? Então, a doutrina espírita traz o cristianismo no seu estado mais puro, mais próximo do que Jesus ensinou há quase 2000 anos atrás, e não só o torna compreensível, como complementa o que Jesus não pôde ensinar naquela época por falta de evolução intelectual e moral da humanidade de então. Jesus ensinou para os judeus daquela época o quanto foi possível ensinar, mas longe de completar o seu ensino. Por isso, na última ceia, ele anuncia que enviaria mais para frente o Paráclito, um Consolador, que iria dar sequência ao seu ensino, explicar aquilo que aquelas pessoas não tinham condição de entender. Então, isso é o Espiritismo, é o Consolador prometido, o que não só resgata a pureza do Evangelho, mas segue além, nos revelando outros aspectos que Jesus não pôde revelar. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos à nossa disposição um instrumental riquíssimo para essa tarefa da evolução moral, do aperfeiçoamento da nossa compreensão. Cabe a nós buscar. Esta casa mesmo oferece cursos do estudo sistematizado da doutrina espírita, oferecem turmas de estudos das obras de André Luiz e de outros autores, até mesmo e principalmente para os nossos pequenos e para os nossos jovens, a casa oferece a evangelização espírita infanto-juvenil. Por que esperar as nossas crianças tornarem-se adultos,
já com concepções formadas, para só então apresentá-los ao Cristo? Por que não permitir que as criancinhas venham ao encontro de Jesus com 3 anos de idade, trazendo-os para a evangelização, mostrando para eles o propósito maior da existência? Tudo com conhecimento adequado ao nível de compreensão intelectual de cada faixa etária. Por que esperar a adolescência rebelde para então tentar resgatar os nossos filhos dos erros e das inconsequências que possam estar vivenciando? Então, tudo isso está ao nosso alcance. As próprias palestras espíritas, mas além de ouvir, nós precisamos interiorizar isso dentro de nós para iniciarmos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, porque só assim deixaremos de causar a nós mesmos os infortúnios que tiram a nossa paz, que nos deixam em aflição. Então, quando Jesus chega na casa de Pedro, encontra aqueles apóstolos todos encolhidos, com medos, inseguros, desesperançados, a primeira coisa que ele recomenda é que a paz esteja convosco. Porque como aqueles missionários, aqueles apóstolos poderiam dar sequência à missão que lhes competiam se não estivessem em paz, se estivessem devastados pela dúvida, pela angústia, pelo medo, pela decepção. Então, o primeiro passo é buscarmos reequilibrar o nosso interior, desenvolvermos através da gentileza o processo de autoaperfeiçoamento, de não revidar a agressão com outra agressão, porque irmãos há nesse mundo em profundo desequilíbrio interior. E assim como a parábola do peixe, ou seja, não se pede peixes a um pai e recebe pedras, cada um dá aquilo que tem. Então aqueles que se encontram em desespero não terão outra coisa a nos ofertar senão desespero. Compete a nós, então, quebrar este ciclo e revidar uma agressão com um gesto de boa vontade, de paz, ou às vezes mesmo a forma mais eloquente de responder um insulto, que é através do silêncio, que é uma reação profundamente desestruturante daquele que está disposto a agredir, porque ele espera tudo, menos o silêncio corajoso. E então, com esses processos, vamos aos poucos modificando os nossos hábitos de proceder. Se nós somos pessoas um pouco mais agressivas, ou mais ansiosas, ou mais que se deixam levar pelos primeiros instintos, vamos aos poucos serenando esse ímpeto dentro de nós, para irmos buscando a paz. Obviamente, essa é uma jornada que precisa ser trilhada. Não é algo que eu possa simplesmente decretar dentro de mim mesmo. A partir de hoje, vou agir pela paz, está tudo bem. É uma jornada que leva meses, anos, afinal de contas, há quantas encarnações, há quantos séculos ou milênios agimos de forma oposta à paz? Então, esse é um processo que precisa ser trabalhado dentro de nós, mas a proposta é eu me transformar nesse tipo de pessoa. Em 1980, um grupo de música brasileira chamado 14 Bis escreveu uma música muito interessante chamada Caçador de Mim. Foi um dos maiores sucessos que esse grupo gravou, um sucesso tão grande que até Milton Nascimento gravou uma versão que algumas pessoas acham até que a música é dele, mas não é, é original do 14 Bis, e que uma música que fala basicamente do autoconhecimento, da autodescoberta. Então, nesse espírito, nós podemos propor para nós mesmos um desafio: eu, pacificador de mim. Ou seja, a partir de hoje, nós tomarmos como tarefa fundamental o processo de pacificação interior, da não agressão, ou seja, que é o princípio
que Gandhi encontrou nas escrituras sagradas da Índia, a não agressão, nós já temos isso no Evangelho de Jesus. O princípio da não violência é não revidar a falta de paz que o outro nos apresenta. Eu começo isso como o texto do irmão X comentou, dentro do lar, porque a célula principal é onde nós estamos no cadinho dos conflitos e do aprendizado do amor, e vamos aos poucos estendendo para a sociedade aonde atuamos. À medida que eu torno um pacificador de mim mesmo, eu estou contribuindo com a missão de pacificar o mundo também. Então, essa é a proposta que Jesus oferece aos seus discípulos e que nós repetimos aqui para nós mesmos, que nos tornemos um pacificador da nossa própria existência. É um processo, depende do autoconhecimento, da honestidade de encararmos quem nós somos para irmos descobrindo o que precisamos transformar. E assim, fechamos as nossas reflexões para o texto que Emmanuel trouxe no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 53, e rogamos a Jesus que nos auxilie nessa jornada, nessa missão de pacificação do nosso eu rebelde, do nosso eu orgulhoso, do nosso eu egoísta, para que possamos aos poucos nos tornarmos dignos de sermos discípulos do Evangelho de Jesus. Que Deus esteja conosco e que a paz esteja conosco. Que assim seja.